Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, graça eterna a todos. Mais uma vez aqui voltando a gravar vídeo, estava com uns 4 dias aí ou 5 que eu não gravava vídeo, tô com os probleminhas aí de garganta, mas estou retornando aos poucos. Sempre agradecendo a vocês aí pela paciência. Obrigado pelos inscritos, pelos novos inscritos. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas que ainda vivem aí na religião venham ter entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, bem-vindos sejam todos a este canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça eterna mais uma vez. Trazendo uma mensagem curta hoje, porém importante. E a minha mensagem hoje é uma pergunta. Você conhece a verdade? Então, eu gostaria de abrir aqui alguns capítulos e versículos da Bíblia e ler e te levar ao entendimento, lembrando sempre que a Bíblia, de uma maneira geral, são livros históricos, é um conjunto de livros históricos e que não tem mais nada para se cumprir, tudo já se cumpriu. E que nós estamos vivendo o ministério do Espírito, o mistério que estava oculto de toda a geração, e que Paulo recebeu esta revelação do próprio Deus, e que, segundo Paulo, Efésios 2:7, é para mostrar nos séculos, no plural, nos séculos vindouros, a graça de Deus em Cristo para com eles que viveram naquela geração, não somente Paulo, mas todos aqueles que já existiam até o ano 70, e que essa graça ela é eterna, porque é o ministério do Espírito. Entende, abençoado? A graça de Deus em Cristo é o ministério do Espírito, viver somente por fé. E é o que nós pregamos. O que nós pregamos não é que tu tem que viver a graça que Paulo viveu. Não é que tu tem que viver a graça do qual aqueles que existiam do ano 70 para trás viveram esta graça, porque ainda estavam aguardando. E nós já nascemos com tudo. Já nascemos no ministério do Espírito. Já nascemos crendo na obra de papai, que foi feita em 7 dias. E que ele resolveu, Deus, ele resolveu a se manifestar a eles lá. Entende, abençoado? A eles. E para que tu vai ler a Bíblia, Lira? Para ter o entendimento. Não é para acabar. Não é para acabar com a nova aliança, porque não tem nenhum lugar dizendo que acabou. Não é para acabar com a graça, porque não tem nenhum lugar dizendo que acabou. Não é para acabar com Cristo, porque não tem nenhum lugar dizendo que acabou. Porque Cristo é Deus e Deus é Cristo, não pode acabar. Espírito não acaba, abençoado. E o que foi que acabou, Lira? Que o Bruno Mac e companhia não entende? A manifestação, abençoado. A manifestação do próprio Deus como Filho acabou. E ele se fez um em todos. Ele se fez um em todos. E Cristo é Deus. E Deus é Cristo, abençoado. É isso. O Cristo é o Espírito. O Jesus de Nazaré acabou. O Jesus homem, esse acabou, desapareceu, sumiu, não existe mais. E Deus foi um só.
As 3 manifestações, tudo foi Deus, abençoado. Tudo foi Deus. Não pode acabar. Espírito não acaba. Espírito não acaba. Deus é Pai dos Espíritos. Então, abençoado, ó. A mensagem é: você conhecem a verdade? Claro que não, né? Principalmente os ouvintes do Bruno Mac, do Mente Desluminada. Eles é que pensam entender, mas tudo é fogo de palha que vai acabar se queimando, desaparecendo. Então, eu vou ler para vocês aqui João 8,32, sempre lembrando mais uma vez que nada da Bíblia está falando conosco para praticarmos. Deus sempre falou conosco, desde antes da fundação do mundo. Nosco quem, Lira? Os Espíritos. Entendeu, abençoado? E Jesus de Nazaré, né? Ele está falando com os judeus, ele está falando com os discípulos. Ele está falando com as pessoas que existiam naquela geração. Nada de carta dessa Bíblia pode ser para nós. Mas não é pela loucura do Bruno. É porque nós não existia. Entendeu, abençoado? E hoje nós lemos para entendermos que nós estamos no ministério do Espírito e que tudo já foi consumado e o que restou foi o quê? O ministério do Espírito. O ministério do Espírito, abençoado, não acaba. Aquilo que ele disse para aquela mulher lá, cananeia, haverá tempo que meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e verdade, já estava falando conosco. Já estava falando conosco, já estava falando com todos os eleitos de Deus, com os espíritos, existentes desde antes da fundação do mundo. A Bíblia, a pregação da Bíblia, abençoado, é espiritual. É espiritual e você não pode acabar com nada, porque é espiritual. O que é espiritual não se acaba, abençoado. Espírito não tem fim. Espírito é imortal. Entende, abençoado? Nós não vamos conhecer a morte, nós não conhecemos a morte. Eles estavam mortos lá em seus pecados e delitos, porque eles passaram por aquela geração em que Deus ainda estava se manifestando. Ele ainda ia cumprir tudo aquilo que já tinha sido cumprido em 7 dias, né? Do qual ele descansou, mas que ele resolveu mostrar a sua obra que ele fez em 7 dias. Ele resolveu se manifestar aos homens, mas a obra de papai foi feita em 7 dias, e não é para tu fazer nada, não é para tu ter nada, é para tu crer. Não é para tu acabar com Deus, não é para acabar com nova aliança, não é para tu acabar com nada, não é para tu fazer confusão, não é para tu fazer nada, e principalmente sem mostrar. É para você crer, abençoado. É para você crer na obra de papai. Que esse rapazinho aí chamado Bruno Mac, ele vive brigando aí com todo mundo, dizendo que os pregadores da graça são os anticristos. Foi o que ele falou aí no último, no vídeo dele aí. Entende, abençoado? Então, é um cara que vive com confusão com todo mundo e ao mesmo tempo dizendo que ama a gente. Você não ama ninguém, abençoado. Você é muito falso. Entendeu? Que você, da última vez que você pregou aí, que eu ainda vou te refutar, não vou refutar hoje que eu não estou legal da garganta, a diferença entre o filho da perdição, ímpio e anticristo. E no fim, você disse que os pregadores da graça de Deus são os verdadeiros anticristos. Anticristo, tu não sabe nem o que é anticristo, abençoado. Tu não sabe nem o que é isso. Que tu falou aí, né? O que tu falou aí, você não tem entendimento. Não tem entendimento. Que outro rapazinho aí falou na tua live aí que eu não botava a cara
para participar disso daí, porque eu não tinha como te refutar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. A tua live eu já vi, é só fofoca. Só fofoca, abençoado. Você não tá fazendo, não tá trazendo resultado nenhum, e as pessoas estão aí vendendo casa e dando 10% para esses ladrão que estão aí chamado pastor nas congregações deles. Entende? Isso é que tu deveria pregar para tirar as pessoas do engano, e você não faz isso. Você quer inventar, quer criar uma religião própria, dizendo que Deus não existe, que Deus acabou, que Cristo não existe, que a nova aliança não existe. Entendeu? Mas não mostra, nunca mostrou. Tu mostra para as pessoas aí que te seguem, porque querem novidade. Querem novidade. Então, abençoado, olha, João 8,32. E conhecereis. Eu vou ler o 31, né? Que é o texto e o contexto. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido neles. Olha, preste atenção. Disse aos judeus. O teu pastor pega isso daqui, né? E aplica em você. Aí o Bruno Mac está preocupado com essas besteiras que ele prega. Que não liberta ninguém de nada. Não liberta de nada. Ao contrário, ele prega contra. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, Jesus está dizendo para eles lá, olha, se vocês realmente são eleitos de Deus, são filhos de Deus, e é claro que é no Espírito, e eles não tinham esse entendimento, ele disse que eles iam permanecer com ele. E aí ele continua no 32 e diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele disse que se eles realmente fossem filhos de Deus, eles iam permanecer nele. E através dele, ele ia conhecer a verdade. E qual era a verdade? A graça, o ministério do Espírito, o tetelestai, o está consumado, o não há mais nada a fazer, abençoado. Não é para tu ter igreja, não é para tu dar dinheiro pro teu ladrão, não é para tu vender tua casa e dar 10% para esse monte de ladrão. Como fez uma pessoa próxima a mim agora, vendeu uma casa por 80 mil, deu 40 para o filho e deu 10% do dinheiro dela para esse desgraçado aí do Chapéu Grande, aqui em Fortaleza. Ou seja, 10% de 40 mil. Infelizmente, abençoado, as pessoas vivem nesse engano. O dinheiro é dela, ela pode dar, pode fazer o que quiser. Só que essas pessoas vivem enganadas por esses desgraçados aí, que a justiça não vê isso. A justiça não vê isso, que o cara ganha dinheiro em nome de Deus, ameaçando as pessoas, pregando a palavra de Deus errônea, dizendo que ela é obrigada a dar 10% do que vende, do que compra, do que trabalha. E assim está o Brasil e praticamente o mundo inteiro, abençoado. E o Bruno Mac está preocupado com o evangelho da pátria. Só não faz mostrar qual é a Bíblia. E, na verdade, o que ele prega é a graça. Porque ele abre as cartas de Paulo. E o que foi que Paulo pregou? E o que foi que Paulo recebeu? O ministério que estava oculto de toda a geração. E o que é o ministério que estava oculto de toda a geração? E que é eterno, que é para sempre? Que é o ministério do Espírito, que não acaba? E que tem que ser explicado, que não é para fazer? E não é para esperar? Quem esperou foi eles, que viveram antes do ano 70? É isso.
mas que na verdade é o que o zoiudo prega é a graça, abençoado. É a graça. E o que é a graça? O mistério que estava oculto de toda a geração. Ou seja, de Romanos a Hebreu. É o que ele prega. Só que ele inventou a macumba dele e dá outro entendimento. E quer criar uma religião própria. E os bestas vão tudo atrás. Dizendo que ele é o cara. Ô, abençoado, presta atenção, abençoado. As coisas de Deus não acabam. O que é espiritual não acaba. É para tu ter entendimento. Que você diz que só quem entende essa macumba do Bruno Mac é quem tem a mente iluminada. Eu não quero essa mente iluminada, abençoado. Eu não quero essa mente iluminada. Não tem o que inventar. É o mistério que estava oculto de toda a geração. E que não é para tu fazer. Tu já tem tudo. É para tu crer. Simples assim. Então, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? É para te libertar de quê essa verdade, para tu conhecer? É para te libertar da tua igreja, macho. Da tua igreja de parede. É para libertar do teu ladrão, chamado pastor. O teu apóstolo. O teu bispo. O teu padre. O teu papa. É para você conhecer a verdade, que é o ministério que estava oculto de toda a geração, de Romanos a Hebreu, que é para tu viver só por fé, não é para tu fazer nada. Não é para tu buscar nada. Não é para tu dar nada. Não é para tu receber nada. Tu já tem tudo. É só para tu crer nisso. E não é aqui, abençoado. Não é físico. Não é a olho nu. É espiritual. Tu já tem tudo. E no 33 ele diz: respondeu-lhe Jesus. Aliás, responderam-lhe. Então, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ele disse que aqueles judeus que permanecessem nele, eles iam conhecer a verdade e iam ser libertos. No caso deles aqui, liberto de quê? Da lei de Moisés. Liberto do pecado. O pecado que para os judeus era a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. Então, eles iam conhecer a verdade e iam ser libertos da religião, da lei de Moisés. E foi isso que aconteceu. Só os eleitos. E nós? Estamos pregando para quê? Para te libertar da mesma coisa, abençoado. Para te libertar da lei de Moisés, que o teu pastor, o teu papa, o teu padre, o teu desgraçado pastor, ele só prega a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Que existia dízimo só para uma tribo. Existia dízimo para uma tribo, do qual somente a tribo de Levi recebia esse dízimo, que era alimento. Que era 10% do que eles plantavam e daqueles animais que eles criavam e que servia de alimento para esta tribo, que não tinha herança e que cuidava das coisas de Deus, que ainda era físico. E hoje, abençoado, quem é o santuário de Deus? Quem é a casa de Deus? Você, abençoado. Eu sou a casa de Deus, você. Não é a tua macumba que o teu pastor te engana. A igreja deles é empresa, com CNPJ e tudo. E a justiça sabe disso. Que isso daí não tem nada a ver de coisas sem fim lucrativo. Aí é com fim lucrativo, e o lucrativo é alto. O cara tem emissora de televisão, de rádio, de tudo. O cara tem fazenda, o cara mora nos States. É podre de rico, abençoado. A custa desse roubo que a justiça fez os olhos. A justiça diz: eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Mas eles sabem que dízimo é roubo, é assalto. E que é usado não é 765. É isso aqui, ó, que é usado. E é para isso que nós pregamos. Para libertar as pessoas desse ladrão. Então, ó. João 8,33.
Respondeu-lhes, os judeus responderam a ele, sem entendimento, igual vocês, evangélico, católico, tudo. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada do que ele estava falando. Então, eles continuam aqui, Jesus vai, responde a ele. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você está vendo? Por que que ele diz todo que comete pecado? Porque para Deus o pecado era a transgressão da lei. Lira, o que é a transgressão da lei? O não cumprimento da lei. 613 mandamentos e ordenança. Quem cumpria um e tropeçava no outro, se tornava culpado de todo. E nunca, jamais, ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. E que ele veio para que ele cumprisse a lei de Moisés e na cruz morresse e falasse tetelestai, está consumado, a lei de Moisés. E que daí para frente não é para tu fazer nada. Não é para tu fazer essa macumba que o pastor te manda. É para tu crer nesse sacrifício de Cristo, abençoado. Que quando tu nasceu, tu já nasceu no ministério do Espírito, você já nasceu com tudo. Não tem mais nada para tu fazer, só para tu crer, abençoado. Então, João 1,17. Olha, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que eu acabei de te explicar. A lei de Moisés foi conhecida porque não existe mais, só o teu pastor que te engana e põe em prática e faz vocês viver como judeu. Uma verdadeira falta de vergonha na cara. Porque em Romanos 10,4 o fim da lei é Cristo. E esse desgraçado põe a lei de Moisés em vocês com o intuito somente de tu nunca chegar em lugar nenhum, nunca chegar a lugar nenhum e você ser sempre um desgraçado, um condenado, que era o que eram os judeus. Mas veio Cristo e cumpriu a lei e eles foram libertos. E vocês são escravos. Vocês evangélicos, vocês são escravos. Vocês católicos, vocês são escravos. Porque ao invés de você viver no ministério do Espírito, crendo somente no que Deus já fez, crendo que você já tem tudo, você vive querendo fazer tudo aquilo que você já tem, porque você não serve a Deus, tu serve o teu pastor, a tua igreja, o teu padre, o teu papa, e você não quer entender isso. Entende, abençoado? Você quer fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, fogo todo, uma tocha de fogo. E os católicos acender vela, se ajoelhar diante de um pedófilo, se ajoelhar diante de um pedaço de pau, se ajoelhar diante de santo, diante de defunto. Então, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei, o ministério de condenação e morte. A graça e a verdade, tá vendo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lira onde é que está a verdade? De Romanos a Hebreu, abençoado. De Romanos a Hebreu, o único evangelho do mundo inteiro que pode libertar as pessoas da escravidão. Que esse zoiudo aí tá preocupado com pátria eterna. Tá preocupado que acabou a graça, que acabou Cristo, que Deus não existe. E assim sucessivamente, esse monte de bobagem que ele fala. E abençoado, não existe outro evangelho a ser pregado
para libertar o ser humano da escravidão dos homens também. Não existe. É só isso aqui. A Bíblia inteira, de uma maneira geral, mas explicada, com entendimento. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E quem foi Jesus Cristo? Deus. Deus abençoado. Por quê? Porque Jesus Cristo, homem, né, concebido pelo Espírito Santo, e que Deus precisava de um corpo para poder andar em um reino físico. Então, para isso, ele adentrou no ventre de Maria. Ele, Deus, entrou. Por isso que não pode acabar. Porque é Deus. E se fez carne e habitou entre os homens. Entendeu, abençoado? Simples assim. Não tem negócio que acabou. Não pode acabar. Espírito não acaba. Espírito não acaba. O que acabou foi a manifestação. E o Jesus homem. O Jesus homem acabou na cruz. Sumiu, desapareceu. Olha, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, abençoado, olha, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, Lira, dá para explicar o que significa Romanos 10:4? Dá, para vocês religiosos. Significa que Cristo, em Cristo, né, a lei de Moisés, ela foi cumprida. Ela foi cumprida e na cruz, espiritualmente, ela foi abolida. Ela foi abolida. A lei de Moisés, a partir da cruz, espiritualmente para Deus, já não tinha nenhum valor. Aliás, nunca teve nenhum valor. E que no ano 70, definitivamente, com o cumprimento de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, a lei de Moisés, juridicamente, fisicamente, com a queda do templo, acabou, desapareceu, deixou de existir. Por isso que está escrito lá em Hebreus, remove o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo, a nova aliança. E aonde é que está escrito que a nova aliança acabou? Em lugar nenhum, só na mente do zoiudo. O zoiudo diz que acabou, só não mostra capítulo e não mostra versículo. E aí, as formiguinhas estão tudo atrás dele, com a mente, segundo eles, iluminada. Entende, abençoado? Então, abençoado, olha, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham tido algum entendimento do que eu tentei levar para vocês, principalmente os religiosos, os escravos dos pastores, os escravos dos bispos, os escravos dos apóstolos, os mentirosos que ficam dizendo que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Abençoado, preste atenção no que eu vou te falar. Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, o poder de Deus não está na mentira da tua igreja. O poder de Deus não está na tua mentira. Tu dizendo que fez isso, que aconteceu aquilo, que Deus falou contigo. Isso tudo é mentira. Isso tudo é a tua carninha friboi ativada. Deus não fala com ninguém. Deus fala com você, falou com Paulo através do Evangelho. E o poder de Deus está no Evangelho. Então você não tem o poder de Deus, você não tem entendimento, porque você fica só na mentira do teu pastor.
dizendo que Deus falou contigo, dizendo que o que o pastor está falando é para você, e assim sucessivamente. E muitos desses desgraçados aí são tudo pago para dizer isso. Então, o poder de Deus está no Evangelho, abençoado, que vocês não têm. O ministério do Espírito, o mistério que estava oculto de toda a geração, que foi revelado só a Paulo. As 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Ministério do Espírito, eternamente, para sempre. Espírito não tem fim. Espírito não acaba. Só o zoiudo aí é que acabou. Então, pedindo aí que você dê o like, compartilhe a mensagem. Se inscreve no canal, dá o like. E graça eterna. Até o próximo.